Peraí, tio Maurício. Então a Bíblia apresenta contradições, Apresenta, Lucas. mas ela não é a palavra de Deus? Hum... Olá, meu nome é Maurício, estou com meu sobrinho Lucas. Seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica, uma série que trata dos fundamentos da hermenêutica bíblica, como interpretar corretamente a Palavra de Deus. Então, Lucas. Então, tio Maurício, mas a Bíblia apresenta mesmo contradição? Apresenta. Mas ela não é perfeita e é a palavra de Deus? Sim, ela é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. Homens inspirados por Deus. Homens que escreveram a Bíblia. Foram homens que copiaram a Bíblia. E foram homens que traduziram a Bíblia. Os homens são falhos. A palavra de Deus é perfeita, mas ela é dita na linguagem humana. Os homens podem errar. Então a Bíblia apresenta sim contradições. Quer um exemplo? Um exemplo que a gente encontra naquela história em que Jesus e seus discípulos estavam andando pela terra dos Gerasenos. E de repente aparece um homem endemoniado. E resumindo a história, Jesus cura esse endemoniado. Os evangelhos de Marcos e Lucas contam essa história como sendo um endemoniado. Mas o evangelho de Mateus conta que foram 2 endemoniados que Jesus curou naquela ocasião. Quem está certo? Mateus, que disse que são 2 endemoniados que Jesus curou? Ou Marcos e Lucas, que disseram que foi apenas um só endemoniado? A gente não sabe quem está certo, mas essas são as contradições que às vezes aparecem na Bíblia. A gente pode perceber que essas contradições são pequenos detalhes insignificantes que não alteram a sua mensagem, não alteram a essência da verdade que a Bíblia expõe, não altera nenhuma doutrina da Bíblia. Como, por exemplo, nessa história, o que importa realmente é que Jesus curou o endemoniado. Exatamente. Tanto faz se ele curou 1 ou 2 endemoniados, isso não faz diferença nenhuma, né? Realmente. E como lidar com essas contradições que a Bíblia apresenta? Esse é o tema que vamos estudar hoje. Antes de entrarmos neste tema, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Série Interpretação Bíblica. Como podemos lidar com as contradições da Bíblia? A Bíblia apresenta contradições? Sim, principalmente nos relatos paralelos dos livros de Samuel, Reis e Crônicas no Antigo Testamento e os Evangelhos no Novo Testamento. Mas a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, não deveria apresentar contradições, certo? A Bíblia é com certeza a palavra de Deus, mas foi escrita por homens, na limitada linguagem humana. Portanto, é de se esperar que haja contradições entre seus relatos. No entanto, nenhuma dessas contradições altera as doutrinas bíblicas essenciais para a salvação do homem. As tais contradições constituem apenas pequenos detalhes insignificantes. Exemplo: Mateus, em seu livro, conta que Jesus, ao sair de Jericó com seus discípulos, curou 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho. A mesma história também é contada por Marcos e Lucas, porém, na versão destes, Jesus curou apenas 1 cego. Afinal, quantos cegos Jesus curou? Quem contou a história corretamente? Mateus ou Marcos e Lucas?
Não sabemos qual das versões é a correta. Porém, se Jesus curou 1 ou 2 cegos, tanto faz. Isso não altera em nada o teor da mensagem bíblica. O que podemos fazer quando, ao estudarmos a Bíblia, nos depararmos com essas contradições? Como entendê-las? Como resolvê-las? Vou te apresentar agora alguns princípios que podem te ajudar a resolver algumas aparentes contradições da Bíblia. Primeiro, cada autor bíblico pode ter tido diferentes propósitos ao escrever suas mensagens. Esse princípio ajuda a entender, por exemplo, algumas contradições encontradas entre os evangelhos. Mateus escreveu seu evangelho para leitores hebreus. Por isso, seu objetivo principal era mostrar que Jesus era o tão esperado Messias das profecias, descendente de Abraão e filho de Davi. A genealogia de Cristo apresentada em Mateus capítulo 1 enfatiza a ligação genealógica de Jesus com Abraão e com o rei Davi. Já Marcos escreveu seu evangelho para os romanos. É por isso que em seu livro não encontramos a genealogia de Jesus, nem as histórias de sua infância, pois os romanos não se interessariam em saber dessas coisas. Como o público-alvo era os romanos, o livro de Marcos mostra muito mais os feitos de Jesus do que seus ensinos. Marcos explica os costumes judaicos para os romanos e nem ao menos utiliza a palavra lei. Enquanto que o objetivo de Mateus era mostrar para os hebreus que Jesus era o Messias que descendia de Abraão e de Davi, o objetivo de Marcos era provar para os romanos a divindade de Cristo. No primeiro verso de Marcos, Jesus é chamado de o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, verso 1. Lucas escreveu seu livro para um distinto gentil, o excelentíssimo Teófilo, como está lá em Lucas capítulo 1, verso 3. Seu objetivo principal foi apresentar Jesus como Salvador divino. Logo no primeiro capítulo de seu livro, vemos o anjo dizendo a Maria: Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31. O nome Jesus significa o Senhor salva. No segundo capítulo, o anjo declarou aos pastores de Belém: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 11. Lucas não fez parte do grupo de discípulos que andaram pessoalmente com Jesus, mas foi companheiro do apóstolo Paulo. Para escrever seu evangelho, Lucas fez uma acurada investigação dos fatos, desde a sua origem, e entrevistou testemunhas oculares. Ele enfatizou a humanidade de Cristo, denominando-o por diversas vezes de Filho do Homem, como está lá em Lucas capítulo 5, verso 24. A genealogia de Cristo apresentada por Lucas começa por José e vai retornando de geração em geração até chegar em Adão. João escreveu seu evangelho com o claro objetivo de promover a fé em Jesus. Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versos 30 e 31. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como sendo mais que um homem. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versos 1 e 14. Em seu evangelho, João apresentou provas sobre a reivindicação de Jesus ser o prometido Messias do Antigo Testamento. Água transformada em vinho, comerciantes expulsos do templo, o filho do nobre curado à distância, o paralítico curado no sábado, as multiplicações de pães, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, Jesus se apresentou como o Eu Sou, o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, como está lá em João, capítulo 8, verso 58. Obrigado por assistir a este vídeo. No próximo vídeo, nós veremos a continuação deste tema. Não deixe de se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau!